Hoje eu vim bater um papo com vocês, eu vim falar a respeito do crédito pessoa física, que é a parte negocial do Banco do Brasil. É uma linha de crédito bem abrangente, então eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico, sobre cada linha de crédito. E no finalzinho eu vou fazer uma simulação de cada linha e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo vai ficar craque e vai conseguir simular, vai conseguir contratar. Então vamos lá. Primeira linha de crédito, eu vou falar primeiramente sobre o crédito consignado, que é uma linha de crédito cujas parcelas são descontadas no final de cada mês diretamente da folha do mutuário. Devido ao menor risco de inadimplência, é a linha de crédito que tem a menor taxa de juros do mercado. Quem é eleito a contratar o empréstimo consignado? Aposentados e pensionistas do INSS, servidor estadual. Servidor estadual é um órgão bem abrangente que engloba funcionários do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, agente penitenciário, Polícia Civil. Depois nós temos os servidores federais, temos também algumas empresas privadas que o Banco do Brasil tem convênio. Quero salientar que a margem para empréstimo consignado é 30%. Recentemente, foi aprovado o aumento de margem do INSS de 30% para 35%. E também teve redução na taxa de juros para esse público-alvo. Alguns governadores estão estudando uma forma também de aumentar a margem para servidor estadual e também reduzir a taxa de juros. Facilidade que o Banco do Brasil tem para a contratação do crédito consignado. Ele pratica a menor taxa de juros do mercado, ele tem a liberação do crédito em até 4 horas para servidor estadual, servidor federal o prazo é D+1, aposentado e pensionista o prazo na instrução é D+2, mas normalmente crédito para aposentado e pensionista normalmente é liberado até D+1, então comparado a outros bancos ele sai na frente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as linhas de crédito pessoal do Banco do Brasil. São linhas de crédito online que já estão pré-aprovadas com débito em conta. Então, a primeira linha que eu vou estar explicando é o BB-CDC Salário, que o público-alvo é cliente do Banco do Brasil que recebe o salário em conta corrente ou que tem o salário creditado do Banco do Brasil por livre opção bancária. Qual a vantagem da contratação do CDC Salário? Ela é uma linha de crédito online, tem taxa de juros diferenciada, dinheiro mais rápido na conta do cliente e o cliente ainda tem a opção de optar pagamento de uma ou até 2 parcelas com carência. Por ser uma linha de crédito que tem uma taxa de juros um pouco mais elevada que o consignado, ela tem uma melhor remuneração para a empresa. Quando eu falo em relação à taxa de juros diferenciada, sim, ele, apesar de ter ser uma linha de crédito com uma taxa de juros mais elevada, comparado a uma taxa de juros de um cheque especial, comparado a uma taxa de juros de um cartão de crédito, é mais vantajoso o cliente contratar o CDC Salário do que ficar devendo outras linhas do banco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o CDC Benefício, que é uma linha de crédito pessoal destinada para aposentado e pensionista do INSS. É a mesma coisa do CDC Salário, só que é uma linha de crédito destinada para o aposentado e pensionista. Também é débito em conta, a data do pagamento fica provisionado com a data de pagamento da aposentadoria ou da pensão. A vantagem entre o crédito consignado é que é uma linha de crédito online, então já está pré-aprovada, não há recusa após a contratação, por ter uma taxa de juros mais elevada, também tem uma remuneração melhor para a nossa empresa. O dinheiro cai mais rápido também na conta do cliente, porque, igual eu falei no início, o crédito consignado para aposentado pensionista, na instrução ele tem o prazo de até D+2 para cair o valor do crédito na conta do aposentado ou pensionista do INSS.
Também temos a linha de crédito, que é o CDC automático, que também é uma linha de crédito online. Qualquer cliente que por livre e espontânea vontade tenha o salário, tenha algum valor, alguma movimentação bancária com o Banco do Brasil, ele vai se beneficiar com a linha de crédito CDC automático. A diferença do CDC automático para outras linhas é que o CDC salário e o CDC benefício, já a data do desconto fica provisionado com a data de recebimento do pagamento. Já o CDC automático, o cliente ele tem liberdade para escolher o dia que será debitado a parcela do empréstimo. Não precisa ter vínculo com a empresa e também ter uma taxa de juro competitiva com o mercado. O Banco do Brasil também dá a possibilidade de oferecer a antecipação do 13º salário. Quem é que pode antecipar o 13º salário? Governo, servidor estadual, né, no caso, que engloba governo de Minas, governo do Espírito Santo, governo de São Paulo, servidores municipais, mas só algumas prefeituras que permitem a antecipação do 13º, e servidores federais, aposentados e pensionistas do INSS. É uma possibilidade de complementar o valor do crédito com o 13º. Ela não é uma linha de crédito muito vantajosa para nós em questão de remuneração. Por quê? Nós só somos remunerados se ficar faltando 6 parcelas para descontar o 13º. Ou seja, nós estamos em março. O 13º vai ser depositado na conta do cliente em dezembro. Então, conta abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, tem 9 meses. Então, é como se a gente vendesse 9 parcelas para esse cliente. Se nós vendêssemos essa antecipação do 13º em junho, nós já não teríamos mais remuneração. É claro, né, que às vezes vale mensurar, né? Às vezes você vai conquistar o cliente naquele momento, ou até mesmo complementar o valor do crédito. Às vezes o cliente quer lá, por exemplo, hipoteticamente, ele quer lá R$5.000. E no CDC salário ele tem de limite lá disponível R$2.000. Então, se ele tiver o 13º, você às vezes consegue estar vendendo, porque você vai complementar o valor dos 2.000, antecipando o 13º, e vai liberar o valor para o cliente. Então, eu acho que vale você mensurar na hora da venda, se pode liberar ou não, entendeu? Então, tem que ver o que é mais vantajoso para vocês e para o cliente. Nós temos a possibilidade de incluir o seguro prestamista. Aonde é que nós vamos conseguir colocar o seguro prestamista? Nós vamos conseguir colocar o seguro crédito protegido nas linhas de crédito consignado, antecipação de 13º, dentre outras. É uma proteção para o cliente, uma vez que liquida ou amortiza o saldo devedor da operação em caso de falecimento, ou seja, ele não deixa dívida. Caso ele venha a falecer, ele não irá deixar dívida para os familiares, para espólio. Então, é muito importante nós ofertarmos o seguro prestamista. Hoje, a agência ela tem uma meta altíssima em relação à seguridade. E o seguro prestamista é o que mais pontua nessa meta que o gerente tem de seguridade. Só que em contrapartida, quando eu tenho a possibilidade lá no meu sistema de colocar a taxa flex. Quando eu flexibilizo a taxa de juro para um valor menor que 10% da taxa atual, o meu sistema não permite eu incluir o seguro prestamista no SLIP. O que significa isso, o SLIP? O SLIP é a junção da parcela do consignado junto com o seguro prestamista descontado na folha de pagamento. Ou seja, quando eu vendo o seguro agregado àquela parcela do consignado, o cliente não consegue excluir esse seguro num caixa eletrônico, é muito mais difícil, ele tem que às vezes ir num banco, pedir a possibilidade do gerente
cancelar o seguro. Então, é uma forma de burlar, né, do cliente não querer cancelar esse seguro. Então, assim, tenta trabalhar em conjunto com o gerente, tenta não baixar muito a taxa de juro para manter o seguro no sleep. O gerente da agência consegue fazer um seguro que chama seguro estoque. Nós não fazemos o seguro estoque, mas às vezes peça para o gerente já simular quanto que ficaria esse valor desse seguro estoque para vocês ofertar para o cliente, porque caso o cliente opte em contratar o seguro estoque, que é um seguro com débito em conta, depois ele tem que ir lá no caixa eletrônico e ele tem que confirmar com o duplo SIM, ele tem que confirmar a operação do seguro estoque. O seguro prestamista ele também é muito bom, porque ele aumenta a nossa remuneração. Então, se o seguro na operação fica R$2.000, eu vendi 6, é como se eu tivesse vendido 8. Na questão da remuneração é muito bom para nós. É importante a gente também incluir o seguro prestamista. Nós também podemos abrir conta corrente. Eu costumo brincar que a conta corrente é a porta de entrada para negócios, visando que assim que você abrir a conta e o cliente começar a movimentar essa conta bancária, ele poderá ter a possibilidade de contratar um CDC salário, um CDC automático, dentre outras linhas. Então, é muito importante você causar uma boa impressão, você dar um feedback para o seu cliente, você fazer uma carteira através das contas que você abriu para depois você trabalhar. O seu cartão chegou, eu olhei aqui no sistema, você tem crédito aprovado. Como o cliente já teve esse primeiro contato com você, ele vai ter essa questão de confiança para gerar qualquer tipo de negócios, que seja a parte negocial, que seja um consórcio, que seja um crédito imobiliário. Então, eu sempre brinco que é muito importante você causar uma boa impressão para o seu cliente. É muito importante você dar um retorno, você comunicar a ele que o crédito já está disponível para saque, você frisar o seu nome, você deixar seu cartãozinho, seu telefone, porque é assim que funciona. Propaganda eu falo que é melhor que tem a boca, o cliente fica satisfeito, ele acaba voltando, ele acaba contratando e ele acaba indicando os colegas também, os familiares, para estar fazendo crédito com você ou até outros produtos. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou fazer algumas simulações aleatórias no portal do correspondente para explicar as linhas de crédito negociais do Banco do Brasil. E caso tenha ficado confuso, caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição para fazer um treinamento online individual. A gente marca um horário específico, pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar. E é isso, turma, vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, turma, vamos dar sequência. Para acessar o portal do correspondente, eu prefiro utilizar o navegador Mozilla. Então, eu vou abrir aqui, né? Vou acessar o site do Banco do Brasil, que é o www.bb.com.br. Então, abrindo aqui o site do Banco do Brasil. Eu vou descer o rolo de câmera até o final. Aqui tem a opção, bem aqui no finalzinho, tem a opção outros sites. Eu clico em outros sites, na terceira coluna eu clico em correspondentes no país. Quando for para ter o primeiro acesso, ele vai pedir para instalar um diagnóstico de segurança do Banco do Brasil. É um sistema bem intuitivo que você vai executar no seu computador, vai instalar, depois que instalar não perde mais. Então, aqui eu vou incluir o login, que é a chave J, vou preencher a senha, clico em entrar, aqui é o portal do correspondente, portal do crédito para agente de crédito. Então, o que eu vou acessar aqui no portal do correspondente? Eu sempre vou utilizar esse terceiro ícone, que é produtos. Clicando aqui em produtos, eu vou ter acesso apenas em empréstimos,
portabilidade de crédito. Essa ferramenta cadastro, ela está sendo atualizada, que nós, agente de crédito, vamos conseguir atualizar o cadastro do nosso cliente, mas ela ainda não está disponível. E temos a opção também de abertura de conta. Essas outras opções vocês podem ignorar, como cartão, visualizar imagem, clientes, consórcios, nós não temos acesso. O que nós mais vamos utilizar é empréstimos, contratar crédito novo e renovação, que é onde eu simulo, é onde eu vou internalizar a proposta de crédito. Vou utilizar a opção crédito de 13º salário, para antecipar o 13º salário do cliente. Nós utilizamos muito também a opção de excluir proposta. Às vezes acontece muito da gente digitar uma proposta, de não liberar o crédito, de na hora ter tido algum erro no portal, e aí eu excluo a proposta, refaço, o cliente confirma a operação novamente. Ou acontece também na negociação do cliente já vir com o valor em mente, eu quero 10 mil, você passa o valor total que ele pode contratar, e de última hora, depois que você contratou, ele, não, então manda o valor total. Você pode vir aqui, excluir a proposta e impostar logo em seguida uma outra proposta de valor maior, desde que o cliente não tenha confirmado a proposta e o crédito não tenha sido liberado na conta do cliente. Consultar histórico é onde eu vou consultar o histórico com o status da operação, tipo, contratei a proposta no horário tal, o cliente confirmou a operação no caixa eletrônico no horário tal, a proposta foi excluída sem margem, proposta aprovada, dinheiro na conta do cliente. Então, aqui você consegue ver o histórico da proposta. Consultar a produção, remuneração, vocês não têm acesso. Conferência de proposta. No finalzinho da proposta tem um checklist que a gente tem que preencher. São 2 ícones que você coloca lá, tipo, declaro que prestei todas as informações negociais para o cliente e declaro que o cliente leu a proposta. Coloca os 2 chequezinhos lá. É obrigatório fazer essa conferência de proposta. Então, aqui, se tiver ficado alguma proposta para trás que o agente de crédito tenha esquecido de fazer esse checklist, ele vai aparecer aqui para você fazer posteriormente. Então, assim, não vamos esquecer de colocar essa conferência de proposta. No caso, vou até ver se tem alguma aqui minha que eu tenha esquecido de incluir, mas não tem nenhuma proposta encontrada que tenha ficado para trás sem dar essa conferência de proposta. Eu consigo fazer a reimpressão de proposta, que no caso é imprimir o contrato para o cliente. E aonde nós mais utilizamos é a parte de gerenciamento de propostas. Aqui em gerenciamento de propostas é onde eu vou analisar como que está o status da minha operação de crédito. Tipo, olha, eu vendi, está pendente de anexar algum contrato, o cliente não confirmou a proposta no caixa eletrônico. Então, eu vou ignorar esse pesquisar por e eu consigo buscar sempre de 7 em 7 dias. Então, vamos buscar aqui nos últimos 7 dias. Eu não sei se eu cheguei a concluir alguma venda nessa chave. Qualquer coisa eu saio e acesso a chave de algum outro agente de crédito. Tem 2 propostas aqui. No caso, teve uma proposta no dia 18/3 de 12.957. No caso, eu impostei essa proposta pelo aplicativo. Então, pelo aplicativo não é necessário anexar o documento, não é necessário anexar a proposta de crédito. Só que nesse dia eu lembro que ocorreu um erro do aplicativo, teve um erro de transmissão. Foi necessário excluir essa proposta e contratar pelo portal. Então, eu contratei aqui, digitalização válida, cliente confirmou a operação contratada. Lembrando, todas as propostas de crédito do Banco do Brasil, a gente precisa do aval do cliente, que é o duplo sim.
O cliente vai validar essa proposta. Como que é feita essa validação dessa proposta? O agente de crédito internaliza a proposta pelo portal do correspondente ou pelo aplicativo. E aí, logo em seguida, o cliente tem 4 formas de fazer o duplo sim. Primeiro, ou ele pode fazer essa conferência da proposta, validar essa proposta pelo Mobile, que é o aplicativo do Banco do Brasil, ou ele vai no TA, que é um terminal de autoatendimento, caixa eletrônico, no que ele colocar o cartão dele na máquina já vai aparecer, existem propostas pendentes de confirmação, lado direito aparece retornar ao menu principal, lado esquerdo confirmar. Ele confirma, já sai um extratozinho, que eu já até brinco com o cliente, falo que aquela lá é a cópia de contrato dele. E dependendo da operação, se for crédito pessoal, normalmente cai de 20 minutos até 4 horas na conta do cliente. Consignado do governo cai em até 4 horas na conta do cliente. INSS demora D+1 e aí vai seguir o fluxo de cada órgão, de cada operação. Então, aqui eu vou conseguir saber se está pendente ou não. Se no caso aqui ela tivesse pendente de anexar, eu ia vir aqui, ó, ia anexar a proposta. Lembrando que para anexar aqui tem que estar em formato PDF, que é uma folha frente e verso, tem que estar no mesmo arquivo. No caso, vamos fazer uma simulação aqui aleatória. Deixa eu jogar aqui, ó, produtos, contratar crédito novo, renovação. Vou pegar aqui um CPF do cliente, vamos apelidar esse cliente aqui de Senhor João. Então, vamos ver aqui quanto tem disponível para o Senhor João. Aqui ele vai me perguntar se ele é correntista ou poupador, aposentado ou pensionista do INSS, que receba o benefício na poupança, é permitido ocorrer o desconto diretamente na poupança. Não correntista, apenas INSS e algumas prefeituras, tá bom? Então, eu coloco aqui correntista. Eu vou preencher sempre a agência e conta sem o dígito. Então, vamos lá. 3609 33189. Vou apertar aqui continuar. Ele já vai me dar uma sugestão de crédito, ele já vai me dar algumas simulações prontas. É muito importante frisar que eu jamais posso confiar no que aparece aqui em relação à sugestão de crédito de linha de consignação. Por quê? O banco supõe que o senhor João tem a margem de 940 disponível por ele não ser o detentor da dívida, ele não é o dono da dívida. Mas o seu João, ele pode ter empréstimo no Santander, no BMG, na BV, entre outros bancos. E ele pode até estar com a margem zerada, mas pelo fato do Banco do Brasil não ser o dono da dívida, ele supõe que essa margem esteja liberada. Então, jamais confiem na sugestão de crédito de linha de crédito consignado. Sempre temos que verificar o valor da margem, se é real ou não. Agora, o que aparecer de sugestão de linha de crédito pessoal, você pode confiar, porque são linhas de crédito que já está pré-aprovada para o cliente. Então, no caso aqui, o senhor João, ele tem pré-aprovado no CDC Salário 1.800 para ele pagar em 96 parcelas de R$ 66,85 com a taxa de juro de 3,39. Mas o senhor João já consultou a margem dele, ele já me falou que ele tem essa margem disponível e que ele tem interesse em contratar R$20 mil. Então, como que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, outras linhas e opções.
Ele vai me perguntar se é crédito novo ou se é renovação. No caso, vamos fazer um crédito novo. Ele vai me mapear aqui quais são as linhas de créditos disponíveis que o senhor João tem. O senhor João, ele pode contratar o consignado, lembrando que o consignado é uma linha de crédito cujas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do mutuário. Tem uma taxa de juro menor. A maioria dos clientes, por conhecer já essa linha de crédito, já vai pedir para simular no CDC consignado. CDC salário automático são linhas de crédito pessoal que caem praticamente na hora, já está pré-aprovado, não tem recusa. Por que o consignado às vezes tem recusa? Porque às vezes você digita, não consultou a margem, às vezes o cliente mente que tem a margem, entendeu? Então, assim, pode acontecer de excluir. Mas no caso, vamos supor que eu já tivesse verificado essa margem e tudo mais, eu ia dar sequência. Aperto aqui para continuar. Eu vou selecionar um mês para a primeira parcela. O Banco do Brasil, para esse cliente, ele pode dar a carência. Ele pode começar a pagar do dia do mês de maio ao mês de setembro. No caso, o seu João não quer colocar carência, então vou colocar aqui para a primeira parcela começar no mês de maio e ele já me falou que ele tem interesse em R$20 mil. Prazo da operação. De 49 meses para frente, a nossa comissão é a mesma. Reduzindo o prazo de 49 meses para baixo, a nossa comissão cai drasticamente. Parcelas menores que 13 meses não tem remuneração. Então, é muito importante a gente vender com prazo igual ou superior a 49 meses. Se o cliente tiver interesse em fechar a proposta num prazo menor, tenta colocar sempre uma parcela a mais, que a gente sempre tem a mania de passar a simulação para o cliente. 12 não tem comissão, só tem comissão a partir de 13. Mas a gente sempre passa 12, 24, 36, 48, 60. A gente sempre passa a simulação para o cliente de ano em ano. Então, se for vender em 24, tenta jogar uma parcela a mais. Tenta vender em 25. Se for fazer em 36, tenta vender em 37, porque muda a tabela de remuneração. Então, eu vou fazer a simulação aqui para o seu João em 49 meses. A taxa de juro dele aqui tá 1,35, não permite eu aumentar, mas normalmente aparece de 1,35 a 2,09. Não sei se teve já alguma mudança em relação ao governo, em relação à taxa de juros, ou se há algum erro aqui no sisteminha. Mas vou apertar aqui, aliás, corrigindo, se fosse para eu flexibilizar a taxa de juros, se aqui tivesse de 1,35 a 2,09, eu ia apagar aqui, ia colocar aqui, por exemplo, 1,5. Quando eu flexibilizo a taxa de juro, ele impacta, a flexibilização de taxa de juro impacta no meu percentual de remuneração. Então, às vezes é bom a gente colocar na balança o que é bom para o cliente e o que é bom para nós. É lógico que o nosso cliente é instruído, nosso cliente é estudado, nosso cliente recebe propaganda do Banco do Brasil e ele sabe que a taxa de juro está menor. Então, assim, se for para flexibilizar a taxa de juro, tenta manter com a taxa mínima de 1,5. Porque quando eu reduzo a taxa de juro para uma taxa menor que 1,5, a nossa comissão cai drasticamente. Mas eu, Giovana, penso da seguinte forma: como uma boa mineira, melhor pingar do que minguar. Então, vamos aqui, colocar aqui 1,35, vou apertar simular. Ele já vai me dar a simulação, 30 parcelas de 843, 49 parcelas de 581. Vamos supor que o seu João tem interesse nesse prazo de 49 meses de 581. Eu seleciono aqui 49 meses e aperto aqui contratar. Nesse caso, ele não me deu a opção de colocar o seguro prestamista,
Porque a taxa de juro tá bem baixa, porque normalmente a taxa de juro é 2,09. Se ela tivesse com a opção de 2,09 a 1,35 e eu reduzisse a taxa de juro para 1,9, baixasse aí um pouquinho mais que 10% do valor da taxa de juros, ele ia permitir eu incluir o seguro prestamista para esse cliente. Então, ele ia já me aparecer uma segunda página com o valor da parcela com e sem seguro. Nesse caso, como a taxa está apenas 1,35, não apareceu essa opção. Aqui vai aparecer a linha de crédito, quantidade de parcela, vencimento, vai aparecer todas as informações negociais do cliente. Eu venho aqui, tem aqui a opção de colocar o telefone, não precisa colocar o telefone, eu venho aqui contrato. Prontinho, solicitação efetuada com sucesso, número da proposta, valor, prestação, data, informações complementares. Como eu gerei a proposta pelo portal do correspondente, eu tenho que imprimir o contrato, vou clicar aqui em gerar proposta, vai me abrir aqui os dados do cliente. No caso, eu imprimo o contrato do cliente, dou para o cliente assinar e faço aquela questão da conferência de proposta. Lembra que eu falei no início que eu tenho que fazer uma anuência aqui, declaro que informei todas as condições negociais das propostas do cliente, declaro que colhi a assinatura do cliente, eu aperto aqui confirmar, no caso, como eu não colhi, vou excluir essa proposta. Iria vir aqui, proposta de financiamento, ia selecionar o arquivo, anexar o contrato, ia pedir para o cliente confirmar a operação, ou no aplicativo dele, que é da maneira mais fácil, ou no caixa eletrônico. O 0800 pede a senha de 6 dígitos, às vezes o cliente fica um pouco receoso de incluir essa senha de 6 dígitos no telefone. Então, enquanto o cliente não confirmar a proposta, não libera o crédito. Enquanto eu não anexar o contrato, também não libera o crédito. Vamos supor que por algum motivo eu não tenha anexado o documento aqui na hora, ou eu digitei a proposta, ia me deslocar até o trabalho do senhor João para colher a assinatura desse contrato. E aqui expirou, a tela do banco aqui expirou. Eu ia vir aqui em produtos, gerenciamento de propostas, iria filtrar com a data de hoje, no caso, como hoje é domingo, ele aqui para mim não aparece o registro de dados, no caso vai aparecer só amanhã. Mas eu iria vir aqui em gerenciamento de propostas e iria dar sequência, iria conseguir anexar aqui a minha proposta. E é por aqui em gerenciamento de propostas que eu também vou conseguir verificar se o meu cliente já confirmou a operação no caixa eletrônico ou se ele já fez o duplo SIM no aplicativo. Deixa eu ver aqui mais uma vez se aparece. Apareceu. Não, no caso aqui para mim não aparece porque é domingo, então vai aparecer só amanhã, porque no domingo aqui, ela não aparece aqui no portal. Vai atualizar somente amanhã. Mas é isso, turma, é muito fácil contratar, vocês podem perceber que por conta do sigilo bancário, hora nenhuma vocês tiveram acesso aos dados pessoais desse cliente, endereço, CPF, RG, filiação. Então, o Banco do Brasil, ele preza muito pelos dados, pelo cliente dele, e isso também facilita bastante, porque a gente não precisa
preencher cadastro. É só mesmo CPF, agência e conta, CPF, agência e conta. E quando você jogar o CPF, agência e conta, não aparecer linha de crédito disponível, aparecer assim código C100 ou não existe linha disponível, o Banco do Brasil ele não vai te falar o motivo, porque ele preza o cliente dele, ele protege muito a carteira dele. Então, pode ser vários fatores. Pode ser um cadastro desatualizado, pode ser uma renda também que está desatualizada. Às vezes o cliente abriu a conta lá no ano de 2000, já trocou de 2 serviços, mas o contra-cheque dele lá está desatualizado, a renda está antiga, né? Então, é muito importante você trabalhar em conjunto com o gerente, porque ele que vai te falar se o impedimento dele é por conta de restrição, se ele tem algum impedimento com o Banco do Brasil. Então, é muito importante você trabalhar em conjunto com o gerente. É isso. Depois, se vocês tiverem interesse, me procura, vamos fazer um treinamento individual, eu fazendo a simulação diretamente com o portal do correspondente, simulando linha por linha, eu devo gastar no máximo de 30 a 40 minutos. E é isso, turma. O que precisar, eu tô aqui, pode contar comigo. A Jaque já retorna essa semana de férias, também vai estar disponível para auxiliar no suporte, para estar me auxiliando também em estar passando treinamento para vocês. E vamos para cima, vamos trabalhar e vamos fazer bonito aí com as vendas de crédito. Um beijo, fica com Deus e podem contar comigo sempre.